A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom, Deus é fiel, hoje, sempre e eternamente. Amém? Usando o exemplo que o pastor acabou de dar, eu tenho que me segurar, sabe? Para não passar alguns testemunhos, algumas coisas que a Esther está vivendo ali na África. E ele falando sobre essas coisas, o assunto do pinguim aqui. Obrigada, Agri. Eu lembrei de algo, eu vou contar um só para vocês, que foi algo assim que me constrangeu. E em breve ela estará aqui e vai contar muita coisa para a gente, viu, gente? Nós vamos ter, em nome do Senhor Jesus, em setembro, uma ministração, uma palavra com a missionária Esther. E nós vamos ouvir coisas que ela passou ali, que ela viveu, que eu tenho certeza que, assim como tem impactado a vida dela, a minha vida, a vida da nossa família, também vai mexer com você. Mas sobre esse assunto aqui, desse vídeo que a gente acabou de ver, lá na África, eles vão em algumas aldeias e eles levam a palavra do Senhor e aquelas pessoas recebem aquela ministração, aquela palavra como: existe uma salvação para a minha vida. Existe um Salvador. E eles recebem aquilo de tal forma, de tal maneira. A gratidão deles é tão grande que mesmo numa escassez, pessoal, pensa num povo em uma escassez. Ontem a Esther foi falar com um menininho, ele estava fazendo uma fogueirinha, ela chegou ao lado dele: o que você está fazendo aí? Eu acabei de caçar, é difícil até para falar, eu acabei de caçar como é que chama, filho? Um morcego. E eu estou aqui, esquentando ele nessa fogueirinha porque eu vou comer. Estou falando de uma criança de 7 anos, meu querido. A escassez é de um ponto que a gente não sabe o que é, a gente não tem noção. A gente tem coragem de reclamar porque só tem ovo na geladeira. Eles gostariam de ter o ovo, nem precisavam da geladeira. Enfim, e aí eles ficam tão gratos com aquela mensagem de saber que existe um Salvador, que um dia eles vão descansar a sua alma, que eles entregam algo. Como assim, pastora? Eles entregam algo para os missionários. E se você não receber, é de extrema falta de educação. É uma afronta você não receber o que eles estão te dando. Porque no meio de tão pouco, eu tiro para agradecer o que você está fazendo por mim. A Esther já ministrou para uma senhora, uma viúva, e recebeu uma sacola de cebolas. E ela me manda essas coisas, você imagina, já sou mole porque puxei meu pai, né? Desculpe expor, mas meu pai é um dos chorões, assim, tá ali no top 10, e eu venho na sequência. Ela: mãe, hoje eu ganhei uma sacola de cebola. Teve um dia que um pessoal lá foi atrás lá e pegou um cabritinho, não sei o que eles acharam lá e entregaram. E os missionários têm que voltar com aquela situação. Isso é gratidão. Isso é entender o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim. Mas hoje aqui, do nosso lado aqui, Ocidente, desse lado aqui, e temos um pouquinho mais de condição financeira, não podemos falar muito de seja grato, hein? Dá o dízimo. Pastora, peraí, o que é isso? Dar o dízimo ficou para o passado. Enfim, não vou entrar muito nessas questões, mas pense nisso. Se você verdadeiramente tem sido grato ao Senhor de forma total e genuína. A gratidão a Deus, nós sabemos muito bem, não é só com dinheiro, é com tudo, inclusive o dinheiro. Amém? Só uma nuvenzinha, coisa rápida. Queridos, que alegria estar com vocês mais uma vez, podendo dividir a palavra do Senhor, podendo ministrar. Hoje, meus queridos, eu posso dizer para vocês que eu estou sentindo uma graça diferente neste lugar. Eu estou com um temor muito grande em passar hoje a palavra do Senhor para vocês. Não que em outras vezes eu não tive, de forma nenhuma, mas hoje a minha carne está trêmula, porque eu sei que o Senhor vai falar com você assim como Ele falou comigo. E eu sei que pessoas que estão hoje aqui, pessoas que estão hoje ali no nosso YouTube, vão receber uma resposta. O Senhor deixou isso muito claro para mim, nesta madrugada, nestes dias que eu venho estudando essa palavra. E eu quero que você não se distraia. Preste atenção. Preste atenção. Puxa para você.
Fala, hoje o Senhor mandou um recado, é para mim. Então eu estou aqui, ó, com os meus ouvidos abertos. Eu vou prestar atenção, porque o Senhor vai falar comigo através da palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, meu querido, juntamente comigo. No livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 16. Gênesis 16. Começa a guerra de põe óculos, tira óculos, põe óculos. Tenho paciência. Se eu estou com óculos, eu não enxergo aqui para ler. Se eu tiro óculos, eu não enxergo vocês. É uma loucura. Mas Deus é bom. Vamos lá. Eu vou ler aqui no tablet. Justamente por essa questão da leitura, fica um pouco melhor para mim. Todos abriram? Gênesis 16, a partir do versículo 1, está escrito assim. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome, qual era o nome? Agar. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga-o, Senhor, entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha-te sobre suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-Lai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe de... Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Amém? Feche os teus olhos junto comigo. Senhor Deus bendito, Senhor Deus amado, Senhor Deus de poder, de misericórdia, tu que és o Rei dos reis e Senhor dos senhores, tu que conheces o antes, o agora e o depois, tu que sabes de todas as coisas, Pai. Nesta manhã, Pai, existe um povo aqui, sedento da Tua palavra, precisando, ó Pai, de respostas, de direcionamento, precisando, Pai, ser alimentado por Ti. Senhor, mata a nossa sede, mata a nossa fome de Ti, Pai. Que saiamos daqui, ó Senhor, com um direcionamento, com um impulsionamento para vivermos coisas novas na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu posso ouvir um amém mais forte? Amém. Quando nós dizemos amém, nós estamos em concordância. Se eu ouço uma oração, e quer ver, pessoal, uma coisa que me irrita, vocês já vão ficar cientes aí, hein? Da próxima vez que eu for orar por alguém, vocês lembrem disso. Que é uma coisa que me irrite, é nós estarmos orando por alguém e a pessoa está assim. Você não está concordando então, né, Anildo? Então vamos parar por aqui, né? Estou gastando meu tempo e minha saliva.
Queridos, quando você receber uma oração de um pastor, de um servo do Senhor, que você sabe que ele está orando, que ele está pedindo a Deus pela sua vida, bênçãos, concorde. Amém. Amém. Seja feito, que seja assim, em nome de Jesus, puxa aquilo para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, amém, melhorou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nós acabamos de escutar e ler juntos aqui sobre a vida de Agar. Agar é uma mulher que os grandes teólogos e até mesmo pregadores ela não está no top 10 das mulheres da Bíblia. Eu comprei recentemente um livro de estudos sobre as 10 mulheres mais influentes da Bíblia. E Agar não está no meio delas. Agar é um nome que fica ali até mesmo um pouco esquecido, fica ali um pouco à parte. Mas preste atenção, Agar foi a primeira mulher na Bíblia que Deus falou. No deserto. Foi a primeira. Ah, não, pastora, o Senhor também falou com Sarai, o Senhor falou com Abraão. Agar foi a primeira mulher que o anjo de Deus, que muitos teólogos dizem que era o próprio Deus ali, falou com Agar, em meio ao seu sofrimento, em meio ao deserto. Agar era escrava, uma escrava egípcia, que foi conquistada por Abraão e Sarai, sua esposa, provavelmente no seu período de peregrinação ali em meio ao povo egípcio. Agar servia a Sarai. A Bíblia não nos fala muito de como era a mentalidade de Agar, como eram os pensamentos de Agar. A Bíblia não nos fala muito, mas nos mostra que Agar verdadeiramente servia a sua senhora, Sarai. Quando Abraão tinha 75 anos, o Senhor chama Abraão e fala, olha, querido, o negócio é o seguinte, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu farei de ti uma grande nação, a ponto que se você olhar para os céus, você pode contar as estrelas? Não, os seus filhos serão assim, ó, você não vai conseguir contar. Esse foi o primeiro momento que Deus deu uma promessa a Abraão. Abraão tinha 75 anos. 75 anos de idade Abraão tinha nessa época. E o tempo foi passando. Como que eu vou ter uma grande nação? Como que eu vou ter muitos filhos? Sendo que a idade está chegando, as regras, a minha mulher já está em período de infertilidade, de menopausa, e nada de nós termos um filho. Como assim? Por mais que eu tenha fé em Deus, por mais que eu sei quem Deus é, por mais que eu saiba que Ele é um Deus poderoso, o tempo está passando. E quantos de nós estamos na mesma situação? Muitas vezes viemos à igreja ou temos uma promessa do Senhor dirigida diretamente a mim e a você, mas o tempo está passando. E aquilo não chega, e aquela situação, cada dia que passa, você fala, meu Deus, será que nunca vai acontecer? Senhor, será que foi a minha emoção? Será que fui eu que eu imaginei Deus falando comigo, mas não foi o Senhor? Será que eu estou acreditando numa mentira? E tudo isso passou na cabeça de Sarai. Imagina para uma mulher, todos os meses. Muitas daqui sabem bem o que eu estou falando, porque eu já passei por isso. De você mês a mês, o dia que desce a sua menstruação, ou como diziam antigamente, as suas regras, você tem a certeza, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi esse mês. Imagina para Sarai isso, mês a mês, ano a ano. Eu tenho uma promessa, mas em um momento específico, aquilo, opa. Está estranho isso aqui. E Sarai, eis que tem uma ideia brilhante. Como todo homem, como toda mulher, em algum momento da nossa vida, a gente se acha mais esperto do que Deus. E chega Abraão e fala, Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos resolver essa questão? Você já está aí próximo aos seus 86 anos. São 11 anos esperando essa promessa se concretizar. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho uma serva.
Se Sarai escolheu a serva egípcia, ela não tinha somente uma serva, eles tinham muitos servos, muitos moravam ali na casa de Abraão. Abraão era riquíssimo. Ela escolhe Agar. Provavelmente por quê? Porque tinha uma empatia com Agar, provavelmente porque Agar era uma serva fiel. Ela escolhe Agar e fala assim: deite-se com Agar, Abraão. E o filho que nascer desta serva será o nosso filho. O filho da promessa. Vamos ajudar Deus. Vamos ajudar a Deus a realizar aquilo que Ele prometeu. Que sabedoria, né? Eita, nós, que sabedoria. Não fique julgando Sarai, não, porque muitos de nós fazemos as mesmas coisas muitas vezes. O Senhor nos promete algo. Ou nós sabemos, temos a consciência que nós vamos viver nessa terra de uma forma abundante. E, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar um carro, mas você não quer esperar. Deus pode dar um carro para alguém aqui? De forma milagrosa? Pode, não pode? Mas eu não quero esperar. Eu vou entrar na primeira concessionária, vou pegar um carrão, dividir em 72 vezes, Batista, e vou sair de lá batendo no peito. Deus me deu. Deus te deu, meu amado. Isso é não esperar. A não ser que o Senhor te conduziu nessa situação, mas o que eu acho pouco provável. Muitas vezes enfiamos os pés pelas mãos. E foi isso que Sarai fez. E Abraão, para ele estava legal, né? Tá bom. Então, tudo bem. E foi e fez aquilo que a sua esposa o induziu a fazer. Falou para ele fazer. E o que ocorre? Essa mulher engravida. Essa mulher começa a gerar ali o fruto de um relacionamento com Abraão, que tinha uma promessa. Diz a palavra do Senhor que Agar começa a desprezar Sarai. Eu imagino, né? Aí são coisas da minha cabeça. Eu acredito que, literalmente, o bullying começou nessa fase. Só não tinha esse nome, né? Mas aquelas musiquinhas, sabe? Enquanto ela estava ali limpando o micro-ondas. Eu posso, você não pode. Eu tenho, você não tem. Ou simplesmente nem falava nada. Mas a questão de ver aquela barriga ir crescendo, aquilo era uma afronta para Sarai. E eis que chegou um momento que Agar fez, como diz a palavra do Senhor, uma afronta, falou algo ali que Sarai não suportou. E ela busca Abraão e fala: Abraão, chega, chega. Que toda afronta que ela tem feito a mim caia sobre ti. Eu não aguento mais. Resolve aí quem vai ficar, é eu ou ela? E eu acho assim impressionante que no primeiro momento que Abraão não fala nada, ele simplesmente deita com a serva e belezinha. Num segundo momento ele vira para Sarai e diz o seguinte: o problema é seu, a serva é tua. Foi você que se meteu nessa situação. Óbvio, em outras palavras, mas foi isso que Abraão disse. O problema é seu. E muitas vezes eu e você estamos agindo como Sarai. Enfiando os pés pelas mãos, fazendo besteira, tentando ajudar Deus, e depois chegamos diante de Deus. Deus, resolve para mim. Como que o Senhor fez isso? Aí o Senhor fala: ué, mas isso aí é consequência do que você fez. Se vira. Agora se vira. E eis que a situação ficou tão insustentável que Abraão diz a Sarai: ó, isso aí é questão sua, você se vira agora. Sarai começa a desprezar Agar e Agar chega ao ponto de fugir para o deserto. Aqui é o ponto que eu quero parar e discutir um pouco com você neste texto. Gu, vou pedir para você pôr o texto aí na tela. Nós estamos em Gênesis 16, a partir do 6. A partir do 6. Eu vou ler com vocês aqui. Se vocês quiserem ler comigo aqui também, não tem problema. Abraão respondeu a Sarai: veja, sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que esta fugiu da sua senhora. Próximo.
O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur. Caminho de Sur, Agar está voltando à sua terra natal. Ela está indo para o Egito. E eis que o anjo do Senhor pergunta assim: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Parou aqui. Olha que interessante. O anjo do Senhor encontra uma mulher no deserto e a chama pelo nome. Agar. Presta atenção, meu querido. Deus sabe o seu nome. Deus te conhece. Ele sabe aonde você está, para onde você vai e para onde você deve ir. E ele pergunta para ela: escuta, de onde você vem e para onde você vai? O Senhor sabia, mas ele queria que ela repetisse isso. Muitas vezes eu e você precisamos falar: Senhor, eu estou aqui neste lugar, até mesmo para nós nos ouvirmos. E o Senhor falar: você está de caminho errado, meu amigo. Eu pedi para você ir para lá, eu pedi para você fazer isso. Por que você se movimentou? Não foi ordem minha. E aí Agar repete, ela diz: olha, eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Próximo. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. Difícil, né? Muitas vezes eu e você, nós fugimos também de situações porque nós não queremos nos submeter. Submeter à vontade de Deus. Submeter aquilo que Ele quer. Aí nós fugimos. E o anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a tua descendência que esta não poderá ser contada. 11. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua opressão. Próximo. Ele será como um jumento selvagem à sua mão, será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus. Parou aqui. Ismael foi um filho do jeitinho. Ismael foi um filho de uma providência humana. Ismael foi um filho carnal. Eis que surge aqui, meus queridos, as guerras que nós vemos até os dias de hoje. Os descendentes de Ismael são os árabes, e são eles que lutam até os dias de hoje com o povo de Israel, os descendentes de Isaac. Eis que uma atitude impensada, eis que uma situação ali, fora, aquilo que Deus pediu para você fazer, fora de você viver um milagre espiritual na sua vida, olha o tamanho das consequências que podem ser geradas. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele também tem salvação para o povo de Ismael. Na verdade, Ismael, quando sai da casa de Abraão, ele sai temente a Deus. Era o que ele conhecia. Foram anos vivendo ao lado de Abraão. Tanto que nós vamos ver mais para frente, quando ele está no deserto, Ismael ora a Deus e Deus o ouve. Mas ao passar do tempo, as influências, Ismael se casa com uma mulher egípcia, eles acabam se perdendo. E daí que vem o islamismo, Maomé e as duas religiões. O cristianismo, na verdade o judaísmo, mais tarde vem, né, o cristianismo e o islamismo. Amém? Não vamos nos deter isso, que isso tem pano para manga para a gente conversar. Misericórdia. Se você tiver tempo na sua casa, estude sobre isso. É legal a gente ter também essa aula de história. É muito bom, a gente entende algumas coisas na palavra do Senhor. E aí, para encerrar esse período de leitura, e este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? O tema da ministração de hoje de manhã, meus queridos, de hoje pela manhã, é El Roi. El Roi. O Deus que me vê. El Roi. O Deus que me vê. Complemento. É grande o tema da ministração, viu? El Roi. O Deus que me vê. Levante-se. Ele abrirá a tua visão. Esse é o tema de hoje. El Roi significa o Deus que me vê. Levante-se,
ele abrirá a sua visão. Amém? Deus vai falar conosco. Eu tenho certeza que já tem falado. Bom, o que acontece? Agar volta para a casa de Abraão, obedece ao Senhor. E ali ela tem Ismael. Ali ela tem o filho da carne, da providência, do jeitinho. Nasce Ismael. Eis que continua-se os tempos passando. Imagina para Sarai, vendo aquela situação. O filho mais velho, ele é o herdeiro. E nada acontece comigo. E mais uma vez o Senhor fala, Abraão, não é Ismael, o filho da promessa. Eu vou te dar um filho. Senhor, eu já estou com 99 anos e nada acontece. A ponto até que Sarai ri, né? Ai, impossível. Vamos ler agora, meus queridos, Gênesis capítulo 21. Agar, no meio do deserto, e o Senhor falou com ela. Elroi. Capítulo 21, amém? Todos abriram aí? Só mais umas páginas à frente. Capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão quantos anos? Quantos anos que o Senhor falou que ele teria um filho a primeira vez da promessa? 75 para 100 anos. Eles esperaram 25 anos para a promessa se cumprir. Está esperando muito tempo, meu querido? 25 anos Abraão esperou para a promessa se cumprir. Vamos continuar a leitura. Espera aí que fechou aqui. Eita, glórias. Bora. Versículo 6. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Até aqui. Existia uma tradição ali, naqueles povos, de que quando a criança fosse desmamada, era como se a criança saísse do período da primeira infância. Então, no primeiro dia, quando ele fosse comer uma comida mais sólida, o pai, claro, pais ricos, pai com posses, faziam uma grande festa. Chamavam todos ao redor. Familiares, príncipes, como diz meu pai, prefeitos, enchia aquela casa de gente ali para mostrar, meu filho cresceu. Acredito eu que era até uma prova de sobrevivência, porque há tantos anos atrás, sem nenhum tipo de vacina, sem nenhum tipo de cuidados médicos, uma criança que passasse pelo período da amamentação era um sobrevivente. Então, aquela criança estava crescendo, ela estava evoluindo. E por isso se fazia uma grande festa. E ali nessa festa, muitas pessoas importantes. Sarai, maravilhosamente feliz. O filho da promessa em seus braços, crescendo, deixou de mamar, agora vai comer comida sólida. E eis que ela vê Agar e Ismael, por volta dos seus entre 14 e 17 anos, zombando de Isaque. Zombando. Vamos lá. Mais uma vez, o bullying já existia, tá, gente? Desde a Bíblia. Quando fala, não, bullying é uma coisa super nova. Não, não é não, só o nome. Mas isso já existia. E Sara fica extremamente irritada com isso. Um motivo de tanta alegria, um motivo de festa. E você zombando do meu filho, da minha alegria. E é óbvio que também passava muito pela cabeça de Sara a questão da herança. O Senhor disse que do nosso filho viria uma grande nação, de Isaque. E esse menino aqui agora?
É engraçado que Sara, ela tinha um problema de amnésia, ela tinha um problema de memória. Aquele menino foi provocado por uma questão que ela provocou. Aquele menino veio porque ela incitou o seu marido a fazer aquilo. Mas, neste momento, ela esquece tudo e ela quer ver Agar pelas costas. Ela quer ver Agar distante. Vamos continuar a nossa leitura. Onde nós paramos? Versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Reparem aqui, nós paramos no versículo 11. Repare aqui que em todo momento, Sara chama Agar de serva. Quando Sara pega e fala, Abraão, com aquela voz doce, né? Abraão, por que você não deita com a minha serva? Deve ter feito elogios a ela. Olha, e vem um filho dessa descendência. Era a serva. Agora que ela quer ver Agar pelas costas, ela cita escrava. Escrava, neste tempo, era um nome realmente pejorativo. Essa pessoa, ela tinha uma posição hierarcal menor. E ela cita o nome escrava. Só para, guardem isso aí na cabeça de vocês. Versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Observou? Como que Deus chama Agar? Serva. Queridos, não importa como o mundo tem lhe chamado, ou como você tem sido reconhecido pelo mundo, ou até muitas vezes no meio da sua família. Deus sabe quem você é. Ele te formou, Ele te ama. Não se ache menos do que aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus sabia que Agar era serva e Ele não a chama por escrava, como a sua senhora estava ali fazendo. Versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Olha o Deus de misericórdia aí. Existia um erro, existiu algo errado ali no meio do caminho. Mas Deus não desampara o fruto daquele erro. Deus não desamparou Agar. Deus estava com ela e com Ismael também. Amém? O nosso Deus é Deus de misericórdia. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Você vê que Abraão, ele sentiu nessa despedida. Viver entre 14 e 15 anos com um único filho, quantas coisas eles devem ter feito, quantas coisas Abraão deve ter ensinado a Ismael. Mas chegou o momento da separação. Deus precisou falar com Abraão para que isso verdadeiramente acontecesse. Colocou ela, o menino, debaixo de um... Opa, pulei. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto. E, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, lê aí. Quem estava chorando em voz alta? Não é isso que a palavra diz. Quem estava chorando em voz alta? Agar. Agar. Olha que interessante, nós já vamos entender. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, e tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levante o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus viu ela um poço de água.
e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Duas situações que Agar passa pelo deserto. Na primeira situação, Deus fala com Agar e Agar conhece o Deus Eroi, o Deus que vê. Você tem o Deus que te vê. Nós temos o Deus que nos vê. Independente do lugar que nós viermos passar, independente das lutas que nós viermos ter, o meu Deus, o seu Deus, também é o Deus Eroi. E aí depois Agar passa pela segunda vez. Na primeira ela vai para o deserto por uma decisão própria. Ela quer fugir de toda aquela situação. Mas na segunda vez ela é despejada. Ela vai para o deserto porque ela foi despejada de casa. Ela vai para o deserto, diz aqui de forma errante. Ela não sabia nem para onde ir. E na segunda vez, quando ela está no deserto, mais uma vez Deus a encontra. Deus a vê. Porém ela conhece uma outra face do Deus vivo todo-poderoso. É o Deus que ouve. É o Deus que ouve. Ele te ouve. Ele me ouve. E Ismael significa Deus que ouve. Agar conheceu o Deus que vê, Agar conheceu o Deus que ouve, e Agar conheceu o Deus que faz maravilhas, que abre a visão. Meu querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei em qual deserto você se encontra hoje na sua caminhada. Se é um deserto que você entrou, ou se é um deserto que você foi levado até este lugar. Mas entenda, no meio do deserto há maravilhas, no meio do deserto existe um Deus, o Deus que vê, o Deus que ouve, e o Deus que te dá uma ordem hoje, assim como deu para Agar. Levanta-se, Deus abrirá a sua visão. Você não está enxergando mais a água neste deserto, você não está enxergando mais há milagres neste deserto, você não está enxergando, mas Jesus tem uma promessa para você, e Ele vai cumprir em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluias! Aleluia, Senhor! Oh, Deus! Eu não sei se você está determinado como Agar estava na primeira vez. Eu vou sair de casa porque eu não aguento mais essa situação. E eu vou voltar para trás. Eu vou para o Egito. Eu vou voltar às minhas práticas. E Deus a chama e fala, não foi para isso que eu te chamei. Volte para o lugar de onde você saiu. Volte para as práticas que você tinha antigamente. A tua senhora te ensina a orar. A tua senhora tem o Deus Todo-Poderoso. Se junte a ela. Eu não quero mais você no Egito. E o Senhor fala para mim e para você nesta manhã também. Volte às práticas que você aprendeu com a sua mãe. Volte às práticas que você aprendeu com os seus pais. Volte à prática que você tem sido ensinado dentro desta igreja. Volte a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Não deseje o Egito novamente. Não deseje coisas do seu passado. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. O Egito é passado. O Egito é lugar de consagrações com outros deuses. Não queira mais isso na sua vida. O Senhor fez de Agar, colocou Agar no lugar, primeiramente ela era escrava, depois ela passa a ser serva, e depois ela é uma mãe de uma grande multidão. As promessas que Deus deu a Sarai e a Abraão são muito semelhantes a que o Senhor entrega a Agar. Mais tarde ele fala, olha, do teu filho sairão 12 príncipes. Isso se cumpriu. De Isaac são 12 povos. Não importa, meu querido, mesmo que você tenha errado no seu passado, mesmo que você tenha feito coisas que você até pensa, Senhor não está comigo, Ele te vê.
Ele te ama e Ele tem salvação para você, para sua família, para toda a sua descendência. Mas você precisa viver o que Ele tem para você. Você precisa viver o que Ele tem para você. E num segundo momento, Agar está agora no deserto novamente. E eu acho engraçado que o anjo fala assim: Agar, o que tens? Eu fico pensando assim do anjo, coisa minha, gente, não está descrito na palavra, que a pastora Giovana que imagina, tá? Poxa, eu já falei para ela que vai ficar tudo bem, que do filho dela virá uma grande nação. Por que ela está chorando, se descabelando aí no meio do deserto? Será que ela não lembra o que eu falei para ela? E aí o anjo diz: Agar, o que tens? Poxa, o que acontece? E aí o anjo diz: Agar, eu ouvi a voz do menino. Vamos ler ali o final? Gu, coloca para mim aí os últimos 3 versículos. Volta um pouquinho. Volta do 20. 21, 20. Isso, Deus estava com o menino. Mais um, 19, sobe mais um. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Aqui é algo também muito interessante, muito espiritual para mim e para você. Quando nós estamos no deserto, andando de forma errante, nos entregamos ao desespero, os nossos olhos não conseguem enxergar a solução que muitas vezes está debaixo do nosso nariz. Está ali, está do lado. Mas eu estou tão ali, o que eu faço? O que eu faço? O Senhor, Anildo, o que tens? Pastor Kiko, o que tens? O negócio está aí do lado, meu filho. Abre o olho, pastor Genival, Mateus, abre o olho. Está aqui, ó. E foi assim com Agar. E aí ela correu lá, encheu de água o odre e entregou para o menino. O 20. Deus estava com o menino, ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro. 21. Vivia no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque... Não, era só acho que até ali. Só até o 21 mesmo. Outra coisa, nós sempre ouvimos em diversos púlpitos, inclusive eu já falei aqui, uma frase de efeito: o deserto é lugar de passagem. Amém? O que aconteceu com Ismael aqui? Vivia no deserto de Parã. Volta o 20. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se... Cresça e floresça onde Deus te plantar. Cresça e floresça e seja grande onde Deus te colocar. Hoje, um dos maiores povos da terra é o povo árabe, que vem da descendência de Ismael. Se o Senhor te colocou, se existe esse chamado para estarmos ali no deserto, o Senhor tem bênção, tem multiplicação, tem crescimento para você naquele lugar. Amém? Lugar de passagem é o sofrimento. Lugar de passagem é o desespero. Lugar de passagem é andar errante. Mas o Senhor colocou Ismael ali e ele se tornou grande naquele lugar. Porque sobre a vida dele existia também a bênção que vinha da vida de Abraão para a vida dele, descendente de Abraão. Amém? E agora, de uma forma didática, eu quero que você repita comigo essas palavras. Elroy, o Deus que me vê. Levante-se, igreja. Levante-se. A partir de hoje, você vai se levantar em oração e em guerra espiritual. E o Senhor abrirá a sua visão em meio ao que você está vivendo, em nome de Jesus.
Tome o teu posicionamento. Pare de ficar chorando debaixo de um arbusto. Pare de ficar chorando ao lado de um poço dizendo que você quer água. O Senhor abrirá a tua visão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos de pé na tua casa, Pai. E nós cremos num Deus que vê. Nós cremos num Deus que ouve. Nós cremos num Deus que envia provisão, num Deus que faz milagres. E nesta manhã, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que sobre todos os presentes aqui e aqueles que estão na internet, Pai, abre a visão espiritual, Senhor, para que eles possam ver aquilo que o Senhor tem para a vida deles e para todas as suas gerações. Pai, tira-os do desespero, tira-os, em nome de Jesus, dos problemas onde eles não estão conseguindo enxergar uma solução. Abre os olhos espirituais, Senhor, que eles enxerguem a solução em Ti, em nome do Senhor Jesus. E sempre nós te daremos toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluias, amém, igreja. Essa semana, use essa frase, quando você for orar, Deus Elroy, o Senhor está me vendo aqui, Senhor, abre os meus olhos espirituais, e que o Senhor haja assim na sua vida, essa semana, e no resto dos teus dias, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Pode se sentar, meu querido.